estamos aqui com o Elistênio Alves. Eu tenho certeza que vocês conhecem o Elistênio do ponto de vista, ele com toda a sua singularidade, apresentando o ponto de vista. Então a gente vai conhecer quem é o Elistênio por trás da tela. Na frente da tela vocês já estão cansados de saber quem é ele, como ele se comporta. Mas a gente quer conhecer o Elistênio fora delas, né? Então já estou aqui com o Elistênio. Obrigada, Elistênio, por ter topado me dar essa entrevista. E vamos lá iniciar. Então, quem é o Elistênio antes de estar na TV? Fala um pouquinho do Elistênio. De onde veio o Elistênio? Bom, primeiro é um prazer recebê-lo aqui na minha casa. Quando você me contactou para essa conversa, me perguntou do lugar onde a gente poderia fazer essa gravação, e eu disse, claro que é na minha casa, né? Que é o lugar onde eu me sinto, assim, muito bem. Aqui é o meu ambiente, aqui é o meu aconchego, né? Casa, não tem coisa melhor do que a casa da gente. Bom, eu sou um cara... Eu sou natural daqui mesmo, de Quixeramobim. A minha família é ali da região do Maciço, de Baturité. A minha avó é daquela região de Capistrano. E aí depois a minha avó conheceu o meu avô, veio para Quixadá. Acho que meu avô era... Eu sempre ouvi dizer que meu avô era de Quixadá. E aí a minha mãe nasceu em Quixadá, e ele arrumou um emprego aqui, veio morar aqui, e daqui o resto da família ficou. E eu nasci aqui, em Quixeramobim. E desde cedo eu fui, desde na escola, eu sempre gostei muito de me envolver nos projetos da escola. E quando eu comecei a estudar no ensino fundamental, na escola Maria Carneiro, a professora Tia Rita lá, ela sempre tinha uns projetos de teatro, de apresentações, e eu sempre gostava. Você sempre esteve envolvido com essa parte cultural, artística. Sempre gostava de participar, porque eu achava bem legal e tal, me divertia. E aí, eu lembro que no ABC eu fui orador da turma, tem uma foto eu segurando o microfone, então já tinha sempre algumas... de falar, de estar em público. Já tinha alguns sinais, né? E aí, esse gosto pelo teatro foi acontecendo um pouco mais forte. Depois eu fui pro ensino fundamental, mudei de escola, continuei participando dos projetos, aí depois surgiu um projeto, logo quando o memorial ele foi inaugurado, enfim. E eu era muito jovem, participava, ia lá e gostava muito de... Aí a gente fazia peças de teatro, eu fazia parte de um grupo de teatro. E a gente circulava, e eu sempre gostei muito de ouvir, de assistir as coisas, de ver. Meu tio fala muito que quando eu era pequeno, eu ficava assistindo televisão, e a parte que eu mais gostava de assistir era a hora dos comerciais, porque não sei o quê. Eu gostava de assistir a parte dos comerciais, não sei se pelas cores, pelas coisas. E aí eu fui me interessando, fui gostando um pouco mais, e aí fiz um estágio, assim, porque eu sempre gostava muito. Teve uma época que eu fiz um estágio na época de uma das eleições, de cobertura das eleições. Eu achei muito legal, aí me inscrevi, porque tem sempre umas inscrições, são abertas para quem quiser ser correspondente, e eu me inscrevi para ser correspondente. E na primeira vez não deu certo, mas uma outra cobertura eu consegui me inscrever e participei. Depois dessa participação, eu recebi o convite para poder fazer o estágio. Isso lá no sistema? Isso lá no sistema. Foi logo em seguida foi logo quando eu saí do ensino médio, estava naquela indecisão do que fazer. Eu tinha na minha cabeça que eu precisava fazer uma faculdade também. Tinha quantos anos mais ou menos naquela época? Eu já tinha de 17 para 18 já. E aí eu tinha na minha cabeça duas coisas. Uma, que eu tinha que arrumar um emprego. E a segunda era que eu tinha que fazer uma faculdade, porque eu achava muito bonito. Todos os meus amigos tinham faculdade, e eu também queria dizer que eu estava na faculdade. Aí eu fiz vestibular na UES, passei no vestibular da UES, aí eu fiquei naquela... Meu Deus, eu vou para Quixadá todo dia. Aí eu fiquei não queria, mas não queria isso mesmo. Não queria. Passei para português lá, aí não... E fiz um vestibular no mesmo período aqui para letras e espanhol. Eu não tinha muita familiaridade, mas no ensino médio eu comecei a ver espanhol, comecei a gostar. Tinha um professor que também incentivava bastante. E aí, por que não? Eu fiz o vestibular da UAB aqui, a época ainda tinha vestibular ainda. Fiz o vestibular, passei também. Aí nessa época eu já estava fazendo estágio lá
no sistema maior. Passei e comecei, aí troquei a faculdade. Não fui, literalmente, não foi essa é uma decisão que eu talvez não me arrependo mesmo de ter tomado. E aí, não fui para Quixadá, fiquei aqui, fiz a faculdade, terminei o meu curso, hoje eu sou graduado em Letras Espanhol. E fui meu estágio, e aí depois eu comecei na rádio AM com o Sérgio, no programa do Sérgio. Era o que eu ia perguntar, como foi essa migração, né? Você entrou para fazer o estágio, mas você entrou como fazendo as participações na época de eleições, aí depois foi para o estágio, mas você já entrou para fazer a locução ou você entrou no estágio em outros para fazer a parte mais burocrática, digamos assim? Digamos que eu passei por várias etapas, né? Logo que eu cheguei, eu fui logo para a FM, eu fui para o programa do Ricardo. Eu lembro que no estúdio tem 2 telefones, né? Tem a linha do estúdio e tem o ramal, né? Interno. Eu lembro que eu toquei aí o Canudos FM, bom dia, aí era o ramal, né? Aí a pessoa olhou, ligou, disse assim, quem é que tá falando, hein? Eu sabia que era alguém diferente, né? Eu tava ali aprendendo, e aí eu passei um período lá com o Ricardo. Depois o Sérgio estava com o programa dele, e aí o Sérgio tinha um programa, que era o Sérgio Machado com o Povo, e aí eles chamavam o Fabiano, que fazia as leituras, e aí eu estava lá estagiando, ele também me chamou para fazer as leituras, e aí eu fiquei naquela, eu disse, meu Deus do céu, eu vou começar o meu estágio, não sei nem ler direito esse negócio, e vou logo pro o estágio do dono da rádio. Aí eu disse, vala minha Nossa Senhora, aí ele olhava assim para mim, aí me chamava e eu, lia. Aí era uma fase bem legal, porque o programa era bem divertido, aí entrava o Robério, que era antes do esporte, e aí a gente ficava brincando, ele ria da gente, a gente ria dele, era muito bom, foi uma fase muito boa mesmo, muito legal. Aí depois disso, eu sempre gostei muito de ler e também sempre gostei muito de escrever. Então o Fabiano era que redigia as matérias, estava na parte de digitalização, os sites estavam começando a surgir. Já tinha o blog, já tinha o sistemamaior.com.br, e aí as matérias e tal, e aí eu passei também a estagiar na parte de escrita. E aí entrou uma pessoa muito importante para a minha formação, e que isso fique claro, que é a Liliane. A Liliane foi uma pessoa muito importante para o meu amadurecimento na escrita, na forma de lidar, na forma de conversar com as pessoas, até a forma de ligar para as pessoas, porque ali você deixava de ser só você, é o contato em nome da empresa. Então, foi uma grande escola para mim, né? Assim, a Liliane me ensinou muitas coisas, e eu sou muito grato a ela por conta disso. E depois foi um processo, né? Depois eu comecei a entrar mais na fundação, eu tinha algumas características parecidas com o que a fundação trabalhava, aí depois literalmente eu fiquei só no rádio FM, saí do rádio AM, aí fiquei mais de bastidor, depois saiu uma moça da fundação, e aí eu recebi o convite para ocupar o lugar dela, e aí foi crescendo, depois a Liliane saiu, entrou a Claudenice, aí depois chegou a TV e aqui estamos. E aqui estamos, né? Mas assim, o teu primeiro emprego, digamos assim, foi lá no Sistema Maior, que você falou que foi muito, né? Você sabia que tinha que trabalhar e já foi direto para ali. Foi, mas não foi não. Assim, meu primeiro emprego mesmo, antes de qualquer coisa, eu dava aula de reforço em casa. Eu chegava da escola, final da tarde, eu sempre gostei de estudar de tarde. Chegava no final da escola da tarde, aí teve um período que a minha madrinha, o filho dela estava na escola particular, e pela manhã, como eu ficava em casa, e ele também, e aí ela perguntou se eu não queria ensinar as tarefas dele. Eu disse, tudo bem, eu ensino. E ela me dava um valor simbólico à época. Esse foi o primeiro. Vale nem a pena dizer. E aí eu fiquei, aí depois o primo dele chegou querendo também. Aí depois teve um tempo que eu tinha quase uma escola na cozinha da minha mãe, né? Eram 4 pessoas no final de tarde lá em casa. E aí eu dava essas aulas de reforço e tal. Tinha um período também que era bem legal, que eu lembro que para entrar na escola agrícola tinha uma espécie de prova, uma seleção. Aí eu lembro que eu fazia o cursinho pré da prova, sabe? Eu dava as aulas por menino, era bem legal. Aí me cedia uma sala na escola, que eu ia lá, dava aula. Era bem, bem legal. E aí esse foi literalmente meu primeiro emprego. Eu fico imaginando você dando aula para crianças, e você uma criança também.
Porque eu era um pouco mais velho do que eles, e aí eu ensinava a atividade, quando não tinha eu mesmo fazia a atividade, mas era algo assim, me gerava uma certa renda, assim, pouquinho, mas me gerava uma renda e tal, e eu sempre gostei de ser muito independente, e aí já me ajudava eu comprar uma coisa aqui, comprar uma coisa ali. Eu lembro que com o primeiro, assim, já tinha 4 alunos lá dentro de casa, eu lembro que a primeira coisa que eu comprei, quando eu juntei dinheiro, foi um roteador para estar a internet dentro de casa. Então já comprei ali, já pagava a minha internet eu mesmo e tal. Aí fui me tornando cada vez mais independente. Aí depois chegou o estágio, meu tio me incentivou muito, vá, não deixe de ir, vá. Esse ano de março, dia 11 de março, vai fazer 11 anos que eu trabalho lá no sistema. 11 é muito anos. tempo, né? Uma criança já. Entrando na adolescência. Faz um tempinho. Eu vi muita coisa acontecer ali. Eu passei por muitas, poucas e boas coisas ali. Era o que eu ia falar, você viu realmente a transformação mesmo do sistema também, né? Do sistema maior, porque você tá já há 11 anos, é muito tempo. Você viu crescer muitas coisas, né? A transformação de sair, como você falou, estava até iniciando a parte digital, né, do grupo. E aí depois surgiu o programa Ponto de Vista e era apresentado pelo J. Willam. E aí eu fazia essa parte de produção desse programa. Depois de um tempo, o projeto com o Jota não foi mais possível, ele não pôde mais participar do programa, e aí foi quando o Sérgio chegou e me propôs. Ele disse, tá aqui o programa, a grade já está feita, o projeto já está feito, eu quero saber se você aceita ficar com o programa. Aí foi quando eu literalmente aceitei. E aí era de 11 ao meio-dia, no rádio. Aí era uma terapia para mim, porque o programa era e sempre foi muito livre, né? Eu posso fazer o que eu quiser no programa, claro, respeitando todos os limites que são necessários respeitar, óbvio. Mas eu tenho muita liberdade de fazer o que eu bem entender, entrevistar quem eu quiser, fazer o quadro, a reportagem, abordar o assunto, começar ou terminar a informação do jeito que eu imaginar que seja necessário e cabível. O que eu acho, o que eu gosto mesmo do ponto de vista é essa não formalidade. Porque você está ali do lado da pessoa que está lá lhe ouvindo e ela se identifica com aquilo que você está falando, né? Seja do problema, seja da forma como eu falo. Eu sou uma pessoa muito espontânea, eu falo muito aquilo que vem na minha cabeça, do jeito que eu acho que é certo. Eu não me prendo muito a certos rótulos, mas eu acho que isso torna o programa mais autêntico, sabe? E chegamos na Sertão TV. Aí chegou, né? Na TV. Chegamos aqui, a gente estamos comemorando 2 anos, né, no ar. E o Elistênio é um dos nossos carros-chefes na Sertão TV. E o que é que você tem de planos? Eu não digo não só na TV, mas para o seu futuro. O que é que você almeja ainda ir alcançar? Amanda, assim, eu tenho uma coisa na minha cabeça definida. Eu quero muito seguir nessa carreira da comunicação, seja onde for, seja onde eu estiver. Eu tenho isso certo na minha cabeça, assim. Porque quando você se apaixona por uma coisa, você quer muito ir além, né? E quando eu fiz o meu curso de espanhol, foi justamente pensando também nisso. Porque se eu fizesse português também, isso iria me ajudar bastante. Mas o espanhol também, porque isso já me ajudaria em outras oportunidades, né? Porque você sabe que quando a gente lida com comunicação, a gente precisa ter várias vertentes, né? Precisa saber falar bem, precisa ler bem, precisa você ter outras situações. E eu acho que a aquisição dessa segunda língua, isso num futuro, em algum momento, isso vai me ajudar. Então, se for para competir com uma pessoa e ela não tiver uma segunda língua, vai ser 1-0 para mim, entendeu? Então, eu acho que me atrapalhar não vai me ajudar. Então, isso já me conta como pontos. E a gente quer sempre crescer, quer sempre mais. Para mim, eu queria muito que o ponto de vista fosse muito maior do que a gente já conseguiu chegar, onde a gente já conseguiu chegar. Chegar cada vez mais longe, ter cada vez mais anunciantes, mais informação, ter cada vez mais conteúdos diferentes, mais diversificados. E quem sabe um dia, não sei o que a vida pode me reservar, eu não posso desejar crescer. Não sei o que pode, mas eu quero muito investir na minha formação em comunicação, queria muito fazer uma especialização em comunicação ou em marketing digital. É o que eu Você tenho. Gosta muito também Gosto muito dessa área do digital, dessa leitura de redes sociais, dos números, de onde a gente pode chegar. Quem sabe eu tenho um sonho um dia de montar uma empresa de assessoria justamente para a rede social,
Eu tenho muita vontade de fazer isso. Aí isso é um projeto pessoal mesmo, meu, sabe? Porque eu acho que é um serviço que me encaixa, que eu me identifico e que eu consigo usar aquilo que eu aprendi nesse período, né? Então é isso. Esse, minha gente, é o Elistênio Alves. A gente pode conhecer um pouquinho dele. Vocês conseguem perceber a paixão e o amor dele pelo rádio, pela TV, pela comunicação, né? Então, esse é o Elistênio. Obrigada, Elistênio, por ter Eu que agradeço. contado a sua história um pouquinho pra gente. Eu agradeço, fico feliz e sucesso aí no programa. Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Fala, minha galerinha, eu sou Wanderson Araújo, vocalista do Forró Mastruz com Leite, e eu também estou juntinho com a galera da Sertão TV. Sertão TV, feita para você. Gratidão. É esse o nosso sentimento por ser a líder em satisfação da Anatel no Brasil. E esse prêmio não é só nosso, é seu também. Uma conquista que a gente tem a honra de dividir com cada um de vocês que acreditam no nosso trabalho. É uma satisfação fazer parte da sua vida 24 horas por dia, 7 dias por semana, conectando você com o que há de mais importante na sua vida. Por isso, comemore com a gente. Você também faz parte dessa conquista. BrisaNet, conectada com você. Primeiro lugar em satisfação da Anatel no Brasil. Nas lojas Eletromóveis você encontra tudo para seu lar. É o local certo para renovar cozinha, quarto, sala e toda a sua casa. Além de produtos eletrônicos e muito mais. Tudo com preço lá embaixo para limpar o estoque. E com a melhor pronta entrega e assistência de toda a região. A equipe Eletromóveis estará sempre pronta para receber você. Parcele suas compras no carnê ou no cartão. Conheça nossas ofertas e seja mais um cliente feliz. Lojas Eletromóveis em Quixeramobim, Senador Pompeu. O barato é só aqui. Com fé e esperança, qualidade e experiência de quem fez e faz o melhor pela educação. Hoje, a FADAT retorna à normalidade presencial e também com cursos integralmente à distância. Preparada para o recomeço e fazendo uma nova história, consolidando ainda mais Quixadá como um polo universitário. FADAT, chegou a hora de fazer a melhor história. Sistema Maior de Comunicação. Orgulho de ser do Ceará. A Sertão TV é para todos. Queremos ficar mais próximos de você, mostrar novidades, te divertir e emocionar. Por isso, temos o YouTube, onde fica boa parte do nosso conteúdo. Para acessar, é bem fácil. Entra na plataforma e procura pela Sertão TV na barra de pesquisa. Encontrou? Clique no botão de se inscrever, em vermelho, e ative o sininho para ser avisado quando postarmos qualquer conteúdo. Pronto! Agora você acompanha a gente ainda mais de perto. A Cocalc possui a missão de garantir a fabricação de calçados e acessórios, de forma competitiva, com excelência e responsabilidade socioambiental, buscando a satisfação de seus clientes e colaboradores. A cada dia, se consolida com o uso de práticas sustentáveis e com valores dedicados à responsabilidade social. Sua expansão e a busca de novos mercados a transformam em um grande polo industrial no meio do sertão. Essa é a Cocalc, uma empresa da gente.
nossa série de entrevistas, né, nesse programa especial de aniversário da Sertão TV. Eu estou recebendo aqui o Erivelto Barbosa. Com certeza vocês já viram alguma matéria feita por ele, alguma reportagem especial. Ele que vive nas ruas, mostrando nosso Quixeramobim, contando histórias. Mas a gente quer contar um pouquinho da história de quem é o Erivelto. Conhecer um pouco sobre o Erivelto. Primeiro quero agradecer, Erivelto, você ter topado dar essa entrevista aqui para o nosso Contando o Sertão. E eu quero que você explique quem é o Erivelto, de onde foi que o Erivelto surgiu. Você é de Quixeramobim, nasceu aqui, é filho da terra, como é um pouquinho da sua história. Antes de você chegar no Sistema Maior, você no início mesmo da sua vida. Ok, Amanda, é um prazer a gente estar aqui para esse bate-papo, com certeza. Abraçar os nossos telespectadores. Filho natural do Quixeramobim, nascido e criado aqui na zona rural, a cerca de 22 quilômetros. Localidadezinha que a gente chama de Caracol, lá no distrito de Damião Carneiro, antigo, Pirabibu. E nasci aqui, meus pais daqui, enfim, do Quixeramobim puro. Puro, né? E como é que foi assim nessa tua infância? Você disse que sempre viveu lá. Como foi esse processo de você migrar para o Quixeramobim? Você veio com quantos anos para cá? Na realidade é assim, Amanda. O menino sertanejo, achava bom correr atrás de bola, da bola de meia, de andar montado no jumento, levar uma queda aqui, outra ali, de criar gado, de estar pegando no rabo de bezerro, derrubando, um sertanejo puro. E ao longo da vida da gente, meus pais no interior e a gente morando lá, e meus pais sempre gostaram muito da questão do esporte, principalmente meu pai, muito ligado ao esporte. E desde 5 anos de idade eu sempre ouvi ali meu pai acompanhando as transmissões das emissoras da capital e do Nordeste e do Rio de Janeiro, enfim, e aquilo sempre me chamava muita atenção. Então, quando foi no ano de 93 para 94, eu terminando o ensino fundamental, praticamente já terminando o ensino fundamental, bem jovem ainda, e que na realidade eu tomei conhecimento que estava tendo aqui na cidade um curso de rádio, né? E eu achava muito bonito, principalmente a questão do esporte, né? As narrações esportivas, eu ficava encantado pelo encantamento do narrador, da alegria do repórter, enfim, quando surgiu aquilo... O sentimento que passava quando você... aquela emoção, né? Aquela emoção ali no estádio de futebol, a gente não estava vendo, mas sentia como se estivesse vendo mesmo. E isso me despertou. E eu tive a vontade de fazer o curso. E aqui não foi possível, na época, eu fazer o curso integral, porque eu não tinha condições de pagar o curso, era um valor até certo ponto significativo para o momento, né? Mas eu, conversando com um dos responsáveis, me lembro muito de um cidadão que veio, um baiano, e eu contando esse sentimento para ele, ele disse, pois fica aqui como ouvinte. E eu fiquei como ouvinte e participei do curso. Fiz tudo que o curso poderia e que pôde oferecer aos demais, eu fiz. A diferença foi que quando foi para receber o certificado, eu recebi como ouvinte. E assim, quando foi no finalzinho de 93, no dia 6 de agosto de 93, eu passei cerca de um mês e poucos dias na Coirmã, Rádio Cristal, e lá rapidamente eu saí. Não passei muito tempo lá, porque eu ainda tinha que concluir o ensino médio lá na zona rural. E quando foi em 94, de lá até hoje, por aqui, mais o Sérgio, ao saudoso Viana, Rochinha, Jango Veltman, saudosa memória. E em 96 eu fui para Solonópolis, passei cerca de quase um ano lá em Solonópolis, na Rádio Cachoeira, e retornei e até hoje estou aqui, mais o Sérgio e essa equipe. Eu acho, escutando você falar, a gente vê que realmente isso é a sua paixão, né? Fazer o rádio, fazer a parte do esporte, notícias, a gente sente que isso é uma coisa que você gosta, já que é algo que desde sempre você quis fazer. Na realidade, Amanda, assim, eu gosto demais do rádio e hoje, aos poucos, o Sérgio vai inserindo a gente dentro da questão da Sertão TV. Eu nunca pensei de fazer o rádio jornalismo fora do esporte,
mas hoje eu me identifico muito, porque tem algumas coisas na vida que por trás, como você está falando aqui das câmeras e dos áudios, eu gosto demais. Se tem uma coisa que eu gosto muito é do sertão. Sou louco pelo sertão, pela vida do sertanejo. Para mim, chegar numa casa e ali nas proximidades, ver um bezerro novo correndo, um cidadão tirando leite de uma vaca, o caboclo andando num cavalo, amansando um burro brabo, isso para mim é algo magnífico. Esses futebol. E depois disso, a questão de estar no sertão, acompanhando o esporte de perto, vendo aquilo ali, toda a vida eu gostei demais. E sou uma pessoa que gosto muito de política. A política, nunca fui candidato, nem pretendo ser. Mas está no sangue. Mas eu acho muito importante o debate político. Ele faz parte da vida de todo cidadão. E como é que foi, você falou que já está há muitos e muitos anos, né, aqui no Sistema Maior, e como é que foi a sua chegada aqui na rádio? Como foi a sua primeira participação aqui, você se recorda? Me lembro, 6 de agosto de 1994. O programa era Destaque Esportivo, o comando era do saudoso Zé Arthur Costa e do também já saudoso Viana Filho. Tinha ainda o Abdias Paulino, integrando a equipe esportiva da época, quando a Campo Maior ainda era lá na Monteiro Filho. E quando nós fizemos alguns testes preliminares, de forma preliminar, e disse, rapaz, amanhã é o dia de você dar o bom dia. E graças a Deus de lá até hoje nós estamos trilhando por aí. Quantos anos mais ou menos? 94 para cá, eu acho que é caminhando quase para 30, né? Já praticamente. Já 28 anos já caminhando. A idade que o Sistema Maior tem. No jornalismo, nós começamos algum tempo depois, já mais o Serginho começou a apresentar o Cidade em Campo, e eu comecei juntamente com ele pelas ruas da cidade, e ele apresentando o programa, e eu nas ruas. E depois lembro-me que em 94, em 96 eu fui para Solanópolis, em 98, o Ronildo era quem narrava para a equipe esportiva, e quando foi um dia, o Ronildo disse que estava doente, não podia narrar. E o Rochinha disse, rapaz, hoje é você mesmo. E para mim ali foi um desafio, mas parece que deu certo. E até hoje, quando tem uma oportunidade, a gente ainda tem a mesma garra, a mesma força, talvez não tenha mais a mesma voz, né? Porque é quase que impossível, mas a mesma coragem, a mesma garra, a mesma força. E em outros setores eu acho que... O mesmo prazer também. A alegria do mesmo jeito, bom demais. E você falou que nesse período também começou a ir para as ruas, né? Como era para você essa questão de conversar com o público, né? Porque, querendo ou não, é um pouco diferente do que você está dentro do rádio ou narrando alguma coisa, né? Você está em contato com o público. Como é que foi essa migração para você também fazer Um aprendizado muito grande. Um aprendizado muito grande e assim, Amanda, eu escuto muito as pessoas dizerem assim, rapaz, fulano tem um dom para tocar sanfona. Não, fulano tem um dom para tocar violão, para isso, para aquilo. Eu acho que muito ensinamento, muita disciplina, muita humildade, mas eu acho que Deus me deu isso espontaneamente, porque a matéria de rua, a grande diferença da matéria de estúdio para a matéria de rua que eu vejo, é a questão que rua tem que ser no improviso, e você tem que saber se colocar ali naquele momento, viver o momento. E entre erros e acertos, eu acho que foram acertos, né? E assim, uma experiência que segue e quero trilhar até o dia que Deus permitir. E você é incrivelmente conhecido aqui na cidade, né? Todo mundo conhece o Erivelto Barbosa. E agora, né, pouco mais de 2 anos, 3 anos, surgiu a Sertão TV. E o Sérgio, os meninos, todo mundo que eu estou conversando, e o Sérgio me colocou para fazer isso. Como é que foi para você quando o Sérgio veio com a ideia de você fazer as matérias que você já fazia para o rádio, mas agora para a TV? Como é que surgiu isso para você? Assim, Amanda, eu vou começar aqui um pouquinho da história para chegar na TV. Eu acho que o Sérgio é uma pessoa que, além de ser um inovador, agora ele gosta de lhe jogar os desafios. E eu nunca esqueci de um desafio que o Sérgio fez. Eu não sou um conhecedor, não conheço muita coisa da capital. E numa reinauguração de estádio em Fortaleza, Castelão, eu saí daqui umas 18 horas, mais o Sérgio, para transmitir Brasil e Iugoslávia, sem conhecer quase nada em Fortaleza. E quando chegou numa parada X lá, o Sérgio disse, meu irmãozinho, eu tenho que ir lá no meu pai, daqui toque sua vida. E ali, meu Deus, que desafio grande, né? Sem saber para onde ir nem para onde vir. Um matuto rei do sertão.
E ali eu disse, não, vou ficar parado que Deus vai me dar o norte. E eu comecei a ver a movimentação ela se intensificando para aquela área. Pessoas uniformizadas, então o caminho é esse. E ali comecei a acompanhar e conversar e dialogar com essas pessoas e graças a Deus nós chegamos no Castelão, né, para transmitir Brasil e Iugoslávia. O grande desafio, encontrar, que hoje tudo é mais moderno, né, mas na época encontrar as linhas para transmitir o jogo Brasil e Iugoslávia. O jogo começava depois da novela das 9 da Globo. No meio do montante de fio, Amanda, que eu vou lhe dizer, sem exageros, talvez desse assim, só de saída de canais, assim mais ou menos uns 30 quilos. E eu ali, meu Deus. E agora? E agora, José? Por coincidência ou não, nós encontramos ali Marcelo Rezende, que depois ele saiu da Globo, foi para outros canais, e eu passei a situação para ele, um cara bacana, que Deus esteja no melhor lugar do mundo. E ele chamou ali um técnico da Globo e disse, rapaz, dá uma ajuda, colega do interior. Amanda, quando ele me mostrou aonde era que eu tinha que chegar, eu digo, o jogo não vai dar para mim fazer não, porque é complicado. Mas eu puxei aquele fio, que hoje tudo é mais moderno, tudo era no fio, e fui jogando, e graças a Deus, quando deu 9h35, nós transmitimos o jogo, foi Brasil 1 e Iugoslávia 1. Ele falou, o que é que tem a ver isso com a minha pergunta? O desafio. Então o Serginho lançou a Sertão TV, e um desafio para que a gente pudesse produzir matérias com a cara, com o sentimento do nosso povo. E graças a Deus, eu acho que a gente tem atingido um patamar, o erro é humano, quem nunca errou, o aprendizado é constante, e eu tenho certeza que hoje, todo xaramubinense, ele, por mais que ele torça contra, porque 100% é impossível, ele ainda diz assim, mas esse Sérgio é um danado com essa equipe dele. Então nós estamos aqui, produzindo matérias das coisas mais simples, das coisas que ninguém, talvez diga, isso aqui não vale nada, se transforma em algo que marcou a história de alguém, que revive um momento de alguém, ou que trará um sentimento diferente para um futuro bem próximo. Eu ia esticar um pouco mais a conversa, mas eu acho que essa sua colocação encerra o que a gente conversou, né? Sobre toda a sua história, sobre o seu carinho e sobre a forma como você faz realmente o seu trabalho. Então, eu só quero te agradecer por ter topado nessa entrevista e desejar que a gente continue aqui muitos e muitos anos fazendo matérias nas ruas e que você traga muito mais histórias como essa que você contou aqui. Obrigado, Amanda. Obrigado, telespectadores. Aqui é só um pouquinho. Eu gosto muito de conversar, de dialogar. A gente podia ficar a tarde toda. Tem tanta coisa boa pra gente relembrar, mas aqui é só um pouquinho. Em outro momento, em outro programa, quem sabe a gente pode contar as histórias desses quase 30 anos de Sistema Maior. Da vida do sertão, misturado com rádio e comunicação, como é feita. Tem tantas histórias de seu Alfredo, de saudosa memória, de comunicadores que já passaram aqui com a gente, como Rochinha, como o Jango, como o professor Zé Arthur Costa, enfim, Vianinha e tantos outros. Enfim, o aprendizado, e eu deixo aqui, um dia eu ainda vou lhe contar, Amanda e aos telespectadores, como é que o menino da cabeça grande, do meio do mato, sertanejo, conseguiu entrevistar um presidente de república, passando entre as pernas de um segurança. Um abraço, Amanda, até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima. Feliz. Tem que voltar para poder contar essa história. Próximo ano a gente conta, se Deus permitir. Um abraço. Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Fala, meus amores, eu sou o Júnior Gomes e eu tô passando para dizer para vocês que eu tô muito feliz de também fazer parte da programação da Sertão TV. Sertão TV, feita para você. Nunca fomos tão conectados. Conectados a memes de gato e aos grupos de trabalho. Conectados com roqueiros, forrozeiros e a turma da Zumba.
conectado com gamers, conectados com veganos, torcedores, com pretos, brancos, amarelos, conectados com os nerds e com as feministas, conectados com youtubers, ciclistas, hipsters, ativistas, conectado com o mundo, conectado com você. BrisaNet. Há mais de 20 anos, a OdontoArt cuida da assinatura dos seus momentos mais felizes. Até hoje, foram milhares de usuários, quase 1 milhão de atendimentos por ano. Nossos planos conquistam a confiança de milhares de famílias e de empresas que prezam por um atendimento diferenciado e de muita, mas muita qualidade. Tanto pela nossa rede de clínicas próprias, quanto pela nossa ampla rede de dentistas credenciados. Agora chegou a hora da OdontoArt atuar em escala nacional. Estamos expandindo para todo o Brasil. Nos preocupamos em estar sempre disponível e com uma OdontoArt perto de você. Somos especialistas em planos odontológicos e oferecemos um plano feito para você e sua família. Venha para a OdontoArt. Venha fazer parte dessa família. OdontoArt. Planos odontológicos. Sertão TV, feita para você. Esta é a Canudos FM 106,7, emissora pertencente à Fundação Canudos, integrante do Sistema Maior de Comunicação. Canudos FM, a que fica. A necessidade de ressignificar momentos se tornou ainda mais necessária agora. Dar novo significado à vida é fazer boas escolhas, principalmente com relação à sua saúde. Saiba mais sobre as vantagens do Plano Equilibre da Unimed Ceará no nosso site unimedceara.com.br ou através do 0800 275 7777. Eu estou recebendo aqui o Fabiano Barros. Com certeza vocês também conhecem o Fabiano aí do Sertão Conta Mais, do Ceará em Pauta, das matérias especiais. E eu quero mostrar hoje o Fabiano por trás das câmeras. Quero que ele conte um pouquinho de quem ele é, contar um pouquinho como o Fabiano chegou até aqui. Primeiro quero agradecer, Fabiano, por você estar aqui no nosso programa. E quero conhecer o Fabiano sem ser o Fabiano radialista, jornalista. Como é que foi o início? Você é daqui de Quixeramobim, você é filho da terra, como é que começou a sua história? Bom, Amanda, obrigado primeiro pelo convite, agradecer mais uma vez. Eu sou natural de Quixeramobim, na verdade eu sou da zona rural, sou do distrito de Damião Carneiro, que é aqui do município de Quixeramobim, e a minha entrada no sistema foi exatamente pela escola, porque a fundação que integra o Sistema Maior, que é a Fundação Canudos, tem um trabalho muito de formação de jovens e entrada nesse mercado da comunicação. Então lá em 2009, ainda no terceiro ano do ensino médio, a professora Clemilda Feijão, que na época, em parceria aqui com o sistema, o Sérgio tinha essa parceria com ela, tinha um programa que era o Quixeramobim 1 Minuto na Canudos FM. E era um programa mantido pela Fundação. E aí ela buscava nas escolas de ensino médio alunos para fazer esse programa. E era ler um trecho, de fato 1 minuto, a história de Quixeramobim. E ela pegava
dois alunos daqui, 2 do interior. Nesse tempo eu estudava na Canafístula, porque lá em Algodões, onde eu morava, não tem escola de ensino médio, só tinha fundamental, era em outra comunidade. Isso já no final do 3º ano do ensino médio, eu comecei a vir aqui para a rua gravar esse programa, que foi o primeiro contato que eu tive com o Sistema Maior. E aí passou alguns meses nesse projeto, quando foi no final de 2009, o Sérgio abriu vagas para estágio. E aí desses alunos que haviam sido escolhidos para fazer esse programa na Canudos, que era gravado inclusive na SM, eu errava demais, muito. E olha que era tudo livre. Você não tinha que inventar nada, não tinha nada de dar cabeça. Era só ler. Ela entregava o conteúdo já todo impresso, cada aluno gravava lá um trechozinho, mas até a leitura era difícil, a gente ficava muito nervoso mesmo no começo. E aí desses alunos ela selecionou 2 do interior, lá de Algodões. Era eu e outro colega, o Júnior. E a partir dessa seleção dela, a gente começou a estagiar na rádio. Só que o objetivo do estágio era para operação de áudio, não era para locução nem para reportagem. Era para operar a mesa de áudio. A parte mais que fica por trás, né? Isso, a parte técnica, né? Que eu nunca tive contato. A primeira vez que eu tive contato com comunicação foi a gravação do programa na SM. Eu nem sabia como é que funcionava, eu vim muito assustado, enfim. E aí eu nunca cheguei nem a pegar na mesa da Campo Maior, nesse estágio. Eu fiquei mais na parte teórica mesmo. Quando foi no final do ano, surgiu uma vaga de um programa na Canudos, não na Campo Maior, para apresentar um programa de disc jockey. E nessa época do estágio só tinha restado, só eu tinha ficado. E eu vinha do interior, no carro do horário, voltava. Todo dia? Os dias. O dia do no estágio. Começo, eu não lembro bem, eu acho que eram umas 3 vezes por semana. Mas depois começou a ser todo dia. E aí foi quando eu vim embora pra cá, ainda menor, estava nos 16, 17 anos, por aí. E já tinha terminado? Estava concluindo o 3º ano do ensino médio. E aí isso já em novembro, dezembro, encerrando em dezembro o 3º ano. Quando eu entrei em 2010, eu já entrei como estagiário do sistema, como estagiário júnior, né? E aí eu passei todo ano nesse trabalho, mas na realidade no começo de 2010 eu já comecei no programa Disc Jockey já da Canudos, que era de 5 às 8 da manhã. E para mim foi assim, primeiro, eu nunca tinha feito programa de rádio ao vivo. Tinha gravado um minuto lá. Um minuto apenas, né? Mas era gravado, lido, a pessoa me entregava lá o conteúdo, eu lia, mas não produzia nada de cabeça. Aí, claro, com a ajuda da direção a gente conseguiu ter alguma noção e foi formando. E você já tinha pensado em fazer isso ou foi realmente a oportunidade que surgiu e você agarrou? As coisas vão acontecendo, né? E eu não foi nada programado. Eu entrei para ser operador de áudio, já de repente eu já estava na rua fazendo estágio de reportagem como repórter e na redação do site, logo no começo, no Xerambim Agora na época, já existia, mas ele era muito limitado, não tinha a publicação de matérias que tem hoje. E nem o site do Sistema Maior. O Sistema Maior era atualizado, mas era por matérias mais nacionais, estaduais. Aqui e acolá tinha uma local, mas não era com aquela produção que hoje a gente tem, porque quem inaugurou de fato essa produção de matérias locais escritas foi o Sistema Maior no Xerambim. O primeiro blog, eu acho que do município, um dos primeiros da região foi o Xerambim Agora. E em 2010 a gente já estava na redação, aprendendo também. E aí a Liliane Siqueira, que era secretária da Canudos, foi muito importante nesse processo para a formação do departamento de jornalismo do grupo. Já estava no ar, de 5 às 8 da manhã, fazendo um programa de música, que era o Canudos Bom Dia. E quando terminava, ia para Campo Maior fazer reportagem. Então eu já estava dividindo a rua com o Erivelto. O Erivelto ia para um canto, ia para outro, ia para um hospital, pegar um plantão, ia para a polícia militar. Isso fora, quando saía da rádio, fora os plantões do que Xerambim Agora. Do que acontecia no dia, assim. A gente fazia o programa às 5 horas da manhã, passava o dia na rádio atualizando o Sistema Maior, o site e o Xerambim Agora. E fora do expediente, quando acontecia um acidente, quando acontecia alguma coisa, eu estava lá com a câmerazinha, o repórter
o Erivelto colhendo as informações e eu fotografando, já para colocar. Naquela época, se eu não me engano, acho que ainda no Orkut. Eu acho que era o Orkut da Campo Maior. E aí foi logo na época que foi extinto e já começou o Facebook. E a gente também já alimentava o Quixerambim agora, que naquela época também já começou com bastante acesso. Isso, na verdade saiu, eu lembro bem dessa marca na minha cabeça, mano. E hoje, assim, Fabiano, você construiu realmente a sua carreira em volta da comunicação, do jornalismo. E como é que você sente em relação a isso? É algo que você gosta de fazer, que você se identifica? Eu acredito que sim, porque pela forma como a gente vê, como você faz a comunicação, como é o seu trabalho, creio que seja algo que hoje faz parte da sua vida. Amanda, se você me perguntar se era isso que eu imaginaria na minha vida, eu dizia que não. Uhum. Eu não... Nunca passou pela minha cabeça ser radialista, não. Nem comunicador, nem atualizar site, nada disso. É tanto que a minha faculdade nada tem a ver com jornalismo, né? Sempre quis fazer administração e consegui. E não foi bem a de empresa, foi a pública. Mas como as coisas elas vão acontecendo e você vai perdendo o controle do que você quer fazer na vida. Então, tipo, surgiu a oportunidade de trabalhar, eu ia agarrar, porque eu estava precisando, né? Era um jovem do interior, não tinha ninguém. Pra você ter ideia, antes de morar na minha casa sozinho, eu morei em umas 3 casas de pessoas, ou da família, ou de indicação, e sempre com muita dificuldade, e se mudava aqui, se mudava acolá. Vinha a pé, né? A primeira aquisição que eu fiz foi uma bicicleta, enfim. Então nada foi de bandeja, foi tudo muito difícil. E eu não ia deixar de ter essa oportunidade de ter um emprego, mas eu não imaginava que seria para isso. Mas as coisas vão acontecendo, você vai... Para mim chegar na apresentação do programa, do Sertão Conta Mais, eu trabalhei muito tempo nos bastidores. Então, por exemplo, o Sérgio queria uma entrevista de um deputado num programa de meio-dia, que o Ronildo apresenta na Campo Maior. O Ronildo marcava? Não, quem marcava era o Fabiano. O Fabiano que ligava, o Fabiano que discutia a pauta, imprimia e entregava o locutor. Então, por muito tempo, eu fiquei nos bastidores produzindo os programas. Então, produzindo pauta, marcando entrevista. Então, eu meio que me familiarizei com a parte da produção. E quando você se familiariza com a produção do programa, é mais fácil você apresentar. Todo mundo foi aprendendo um pouquinho a cada dia, né? Você começou o Sertão Conta Mais no rádio, né? O Sertão Conta Mais já tem quantos anos? 5 anos. E a 2, né? Na TV. Isso. Na TV verdadeiramente. Né? Antes a TV era web, foi na web. Foi na web, Passou né? ainda um bom tempo na web, né? A Sertão teve acho que 1 ano, né? De web. Foi, mais ou menos 1 ano. E aí depois entrou no canal por assinatura. E como foi pra você essa questão de migrar, né? Porque é totalmente diferente a questão do rádio. Amanda, eu vou ser bem sincero. Quando eu assistia as TVs por assinatura lá em casa, eu via naqueles canais a Band News, tem uma Band News, né, que transmite direto do estúdio só jornalismo, o pessoal ali no estúdio de rádio. Tem uns canais por assinatura que transmitem em formato de rádio. E eu achava que aquilo ali não ia dar certo. Lá no fundo, eu acreditava que aquilo não fosse dar certo, casar rádio com televisão. Porque televisão é movimento. A gente está conversando aqui, mas a pessoa pode se cansar da nossa conversa e mudar de canal. Então, para mim, televisão é movimento. É uma imagem que ela precisa estar todo instante mudando. Ninguém fica muito preso muito tempo na mesma imagem. Então, eu não acreditava que esse casamento fosse dar certo. E por incrível que pareça, foi exatamente o contrário. Né? O Sertão Conta Mais hoje é uma das maiores audiências, se não for a maior da televisão, principalmente nas redes sociais. E eu não acreditava que fosse dar isso, não vou mentir. E é uma coisa interessante, porque eu já disse isso inclusive no ar, não é uma coisa minha, porque eu percebo que quando eu preciso me ausentar, por questão de saúde, por outra questão que alguém vai apresentar, geralmente a audiência mantém uma média. Então é o horário que conquistou aquele público. O programa em si já foi conquistado pelo público, né? E como foi para um horário que ninguém aposta que desse audiência, porque geralmente o horário de rádio é meio-dia. E de 7 às 9, geralmente o pessoal trabalha e diz, mas não tem audiência. É exatamente o contrário. Na rádio Campo Maior, eu sei que hoje é a maior audiência. Realmente é um programa que se consolidou tanto no rádio, como na TV, quanto nas redes sociais. É um programa realmente que acho que
todo canto que você passar nesse horário, ou tá no rádio, tá em algum canto, tá escutando, né? E além do Sertão Conta Mais, você também apresenta o Ceará em Pauta, que, querendo ou não, é um pouco diferente, porque é só política, algo mais voltado para a política, tem sempre um entrevistado, né? E como é para você essa questão da diferença entre um e outro? O povo diz que na televisão tudo se copia, nada se cria. Então a gente, baseado em assistir alguns programas de algumas emissoras já consolidadas, como vou dizer bem abertamente, Globo News, por exemplo, né? A gente queria um formato de um programa jornalístico, não querendo ser pretencioso de querer ser uma Globo, mas dentro de um formato jornalístico de entrevista política. De tentar ser um programa de política que de certo modo, gerasse realmente repercussão. E para gerar repercussão, a gente tinha que ter uma entrevista mais picante, pergunta mais objetiva, coisa que em Xeramobim a gente não via. Geralmente você tem uma entrevista política, salve algumas exceções, não são todas, mas na grande maioria são entrevistas que você pergunta o que o político quer ouvir. E aí se torna uma entrevista fria, sem conteúdo. E o Ceará em Pauta foi criado exatamente para incomodar, né, para trazer o político para cá e mostrar um outro lado dele. E fazer as perguntas que o povo quer saber daquele determinado assunto. Por isso que ele fez tanto sucesso e continua fazendo. Eu acho que essa forma de abordar ficou assim tão marcante que a gente tem até às vezes dificuldade de conseguir entrevistado, porque o cara tem medo, um pouco de medo, né? De sentar na cadeira do programa. O programa que, pra você ter ideia, já juntou líderes políticos, opositores de anos em Xerambim. O cara veio pro programa, disse que sentava, no outro dia o cara tava ligando para sentar. Então, coisa que nunca aconteceu na comunicação de Xerambim. Mas hoje o desafio é isso, é quebrar um pouquinho também esse medo que esse povo tem do programa, porque realmente ele incomoda mesmo. E Fabiano, para a gente encerrar, o que é que você pensa, né? Já temos 2 anos, você já está nessa carreira já há muitos anos. Quais são as suas pretensões futuras? Quais são os planos do Fabiano para daqui para frente? Amanda, eu não tenho, sinceramente, eu não tenho vaidade de função, de cargo, de nada de, até porque eu até já digo isso constantemente no ar. Eu não consigo ainda acreditar que eu tenha tanta audiência assim. Apesar de ser abordado na rua, eu vou no mercantil, o cara me aborda, eu vou no posto, o cara me aborda. E eu acho que a gente nunca tem que ter esse sentimento que a gente tem audiência, porque se a gente tiver essa consciência, a gente se acomoda e não produz conteúdo. Então é continuar com o pezinho no chão, achando que não tem audiência e continuar trabalhando para ter, mesmo talvez tendo. Então é continuar fazendo o que a gente está fazendo, melhorar, ter mais conteúdo, a TV conseguir produzir mais conteúdo ainda local. A gente tem já uma boa porcentagem de programação ao vivo, que as TVs regionais não conseguem, mas a gente já consegue. Só de ao vivo todo dia a gente tem 4 horas de uma programação de 12 inédita. Então 30% já ao vivo. A tendência é que no futuro talvez a gente consiga tornar mais conteúdos ao vivo. A gente consiga produzir conteúdo mais regional, mais local, mais 100% também da nossa região, apesar das parcerias até em outros estados. E eu não tenho muita ambição não, sinceramente eu acho que é só continuar o trabalho que a gente está fazendo, tentar melhorar e ver o que é que o futuro aguarda. Até porque eu não esperava que isso fosse acontecer e já está acontecendo. Então, o que vier... Então vai vir muita coisa por aí. O que vier que venha, né? Que seja o que Deus determine para todos nós. Então é isso, Fabiano, quero te agradecer por ter conversado com a gente aqui da Sertão TV, do Contando Sertão. E a gente vai continuar ainda, espero que muitos anos ainda você participando, trazendo muitas outras coisas aqui também para o nosso programa. Então é isso. Obrigado e um abraço para todo mundo do Contando Sertão também.
Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Fala galera, eu sou o Douglas do Acordeão, passando aqui para agradecer Sertão TV, essa emissora que dá oportunidade a todos os artistas da região. Forte abraço. Sertão TV, feita para você. O Supermercado Super para você está repleto de novidades. Toda segunda e terça, ofertas de frutas, legumes e verduras, com a qualidade que você já conhece e com os menores preços da cidade. Às quartas e quintas é a vez de carnes e frios para o seu churrasco ficar mais gostoso. Parcelamos suas compras em 2 vezes no cartão, sem juros, com entrega grátis. Rua Cônego Pinto de Mendonça, 108, no centro de Quixeramobim. Contato 88-2149-0126. Super pra você, o supermercado da sua família. Sistema Maior de Comunicação. Orgulho de ser do Ceará. Surgiu a dúvida? Quer saber o que aconteceu? Acesse Quixeramobim agora. Simples, prático, objetivo. Com um só clique, você sabe de tudo. Quixeramobimagora.blogspot.com. O meu Ceará tem a luz, tem a força e energia, tem a garra, criatividade e suor do trabalho noite e dia. É assim meu Ceará, que até dá orgulho de falar. Avançando juntos, o estado só cresce, o trabalho não pode parar. Avança, Ceará! A gente tá junto, movendo a economia pra frente. A gente tá junto, inovando pra ser diferente. A gente tá junto, mais veloz e mais experiente, porque o meu Ceará avança com a gente. A gente tá junto, fazendo um futuro presente. A gente tá junto. A gente tá junto, mais incluso e mais eficiente, porque o meu Ceará avança com a gente. Governo do Ceará, avançando juntos, o trabalho não para. E o nosso último convidado do programa de hoje é o Ari Américo, nosso apresentador do Batendo Perna. Eu tenho certeza, como eu falei com os outros meninos, vocês conhecem muito bem o Ari através das câmeras, ele andando por aí contando suas histórias e batendo perna literalmente, né, Ari? Então, muito feliz em recebê-lo aqui no Contando Sertão para contar um pouquinho da história de quem é o Ari, né? Tenho certeza que vocês têm curiosidade de saber como é a vida do Ari e o que é que ele faz por trás das câmeras, né? Então, seja bem-vindo, Ari, ao Contando Sertão. Muito feliz em recebê-lo, obrigado por ter topado participar. E para iniciar, eu quero que você conte um pouquinho quem é o Ari. O Ari é de Quixeramobim, o Ari é de outra cidade, de onde é que o Ari surgiu? Amanda, eu que agradeço pelo convite, fico feliz em participar do seu programa, né? Eu sou natural de Pedra Branca, né? Aqui no nosso município vizinho, sou natural de Pedra Branca e a minha história em relação ao Quixeramobim já começou bem cedo. Na época, no ano que eu nasci, em 83, teve uma doença que atingiu muitas crianças e tal, e eu passei 3 meses internado aqui, né? Entre a vela, como é que eu posso dizer? Entre a vida e a vela, né? E, enfim, o tempo passou e a minha história em relação ao Pedra Branca e Quixeramobim veio se ligando sempre, né? E fui embora para Fortaleza, morei muito tempo lá, trabalhando com música, né? Quem não sabe, eu sou músico. Enfim, foi mais ou menos por aí. E depois recebi o convite para vir para Quixeramobim
dar aula de música e resolvi ficar. Estou até hoje aqui. E não saiu mais de Quixeramobim? Não saiu mais, né? não, gostei. E Ari, pronto, você falou que já é músico, né? Então, como é que foi essa questão da música na sua vida? Você sempre gostou de fazer isso? Sempre fez parte da sua vida ou foi algo que surgiu assim de repente? Amanda, foi... Eu não sei nem te dizer, eu acho que eu já nasci músico, né? Porque eu me lembro quando pequeno, né? Eu ouvia uma música e eu me sentia uma coisa diferente, sabe? De mim assim, eu ficava, como a gente diz, mergulhando, viajando naquelas melodias e tudo. Mas só depois dos 8 anos foi que eu tive o primeiro contato com um instrumento assim, inclusive um teclado, né? Minha mãe enfermeira, ia aplicar uma medicação num colega dela e tudo mais. E ele tinha um teclado lá e eu chegava e ficava viajando nos sons, né? Aqueles sons, mas nada de pegar para aprender. Não, só ouvindo, né? Só ouvindo mesmo. Aí com 16 anos foi que realmente começou o meu contato com a música, né? Através da banda Legião Urbana, eu muito fã na época, adolescente, ouvindo, eu queria tocar as músicas Legião. E daí começou a história como músico, né? Vem até hoje. Até hoje, então desde então você não parou mais? Não, não parei mais. A sua vida é música. É música. E como é que tá a tua carreira? O que é que você faz na música hoje? Eu sei que você compõe, né, melodias maravilhosas. A gente já tem alguns exemplos aqui na Sertão TV, a gente já conhece o seu trabalho. E como é esse processo para você de criação da música em si? Amanda, como você frisou, é 24 horas. Né? Eu posso estar fazendo qualquer uma outra coisa, mas tudo eu ligo à música. Né? Eu sei escutar um pássaro cantando, um carro passando, um som diferente, eu vou ali e às vezes gravo no celular e depois vou passando para as notas, criando os arranjos. A música é 24 horas, inclusive a relação TV e música, para mim é o mesmo sentido, né? A vida, trazer a união, a gente está aqui na ponte, né? Inclusive a ponte é um papel importante de unir, né? Então a música e a TV para mim tem o mesmo sentido, assim. Sim, é interligado. Interligado, está sempre interligado. A música, a imagem, né? Assim. E vamos falando da TV, como é que foi para você? Porque, querendo ou não, é um pouquinho diferente, né? Você já está acostumado com o público, você já é acostumado a cantar e tocar, né, em vários lugares. E como é que foi para você essa transição de você estar em frente às câmeras, né? De sair, de entrevistar pessoas, porque você conta muitas histórias, né? Você conhece muitas pessoas. Vai lá conhecer o convívio da pessoa, bater perna, brincar, conhecer as pessoas, né? Como é que foi para você essa migração, né? De você sair da música, não sair, né? Mas de entrar na TV. Isso. De começar a brincar com essa coisa das imagens, A Amanda foi difícil no começo, viu? Assim, apesar de não parecer, mas foi muito difícil, porque quando eu comecei a gravar o primeiro programa, eu disse, meu Deus, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou dizer? Né? Mas assim, com as dicas que vocês me deram, você, Amanda, Elistênio, toda a equipe da Sertão TV, que é maravilhosa, né? O pessoal já tem uma bagagem bacana e foram me direcionando e até hoje ainda continuam me direcionando. Mas não foi fácil, não é fácil você estar diante das câmeras, assim, é bem difícil. Eu achei até mais difícil do que tocar, viu? Eu achei mais difícil. Porque eu acho que a música, né, como você já nasceu com ela, né? E a TV você começou a aprender agora, né? Tem um pouco mais de um ano, eu acredito eu, né, que você entrou no Batendo Perna. Isso. E você, eu acredito que é um aprendizado diário, né? Cada programa que você vai, você descobre novas coisas, né? Às vezes eu assisto vocês, fico vendo alguns programas de vocês, assim, eu vou, digamos, sugando, né? As informações, que ele fala nesse momento. Então é um aprendizado diário, né? E cada programa que a gente vai, aprende sempre aprendendo, sempre somando. Nova, né? Sempre uma coisa nova. E como é que o que é que você sente quando você está na entrevista, né? Como é que você sente esse acolhimento do entrevistado, do público que vai estar lá com você, que conta as histórias, né? Como é que é essa experiência para você? É uma energia super positiva, que me renova. Eu sinto a alegria e a satisfação deles em conversar com a gente, e esse apoio que a Sertão TV dá aos artistas, assim, eu acho fenomenal, acho de extrema importância. E quem dera tivesse outro Sertão TV espalhado pelo nosso Brasil aí,
com certeza no nosso quadro musical, dos artistas, seria bem diferente se existisse mais Sertão TV por aí. Eu sei que o Ari está só no início assim, da carreira dele, da vida dele. Eu quero saber o que é que você tem de planos futuros, não só na Sertão TV, mas na sua vida profissional como músico. O que é que você ainda almeja ainda por aí? Bom, eu almejo primeiro gravar um álbum instrumental, né, relacionado à questão da música. Tem o meu home studio, onde eu faço umas produções. Estou produzindo um artista local aqui da terra, David Rabelo, que é um grande compositor, diga-se de passagem, músicas maravilhosas, vai sair aí o trabalho dele. Também trilhas e aulas, gravar um curso, eu pretendo gravar um curso ainda, né? Vou ver como é que vai ficar esse ano aí. E em relação à TV, eu gosto, é uma coisa que eu fui aprendendo a gostar, estilo de programa que eu faço é o que eu gosto, é uma coisa assim bem natural, eu gosto de... É o Ari que vocês verem em casa, é o Ari do dia a dia, né? Eu tento levar essa verdade para o programa. E tem me feito muito bem a questão da TV, unindo com a música. Acho que duas coisas, para mim, que dão muito certo. A gente vai deixar aqui o contato do Ari para quem quiser fazer alguma produção musical, né? Aulas também, viu, Amanda? Aulas de violão, então, assim, de ele trabalha com a música, é a paixão dele. E essa questão da TV, como ele disse, realmente é o Ari, né? Ele vai, senta, come uma panelada. É bom esse programa, esse tipo de programa é brinca que tá fazendo alguma marcenaria, entra realmente na peça. Então, quem ainda não viu, eu tenho certeza que todo mundo está em casa, já acompanhou um pouquinho de como é o Batendo Perna, vai lá conferir. E eu quero agradecer, Ari, por você ter topado essa entrevista. E se você quiser deixar algum recado para o pessoal de casa, quem quiser lhe acompanhar a Sertão TV, acompanhar a sua música, deixar uma mensagem aí para a gente encerrar nossa entrevista. Amanda, eu queria só agradecer a todos que fazem a Sertão TV pela oportunidade que foi me dada, né? Às vezes eu, na rua, no supermercado, as pessoas reconhecem, eita, da Sertão TV, do Batendo Perna. Isso mostra o alcance, que a gente está no caminho certo, né? E o que eu tenho para dizer para as pessoas é união, a humildade, o amor. E a Sertão TV, junto com toda a programação da Sertão TV, está lutando por isso, né? Pela união, pela unidade, pelo amor, pela paz, pela arte. E continue assim, sempre. Estamos juntos, vamos bater perna, Sertão TV aqui com a Amanda também, um programa maravilhoso, enfim, só tenho a agradecer. Qualquer dia eu vou bater perna com você. Olha também, aí, viu? Tá feito o desafio, viu? Não sei o que a gente vai fazer, na hora a gente sabe. A gente vai descobrir. Foi até lá, viu? Até lá, se Deus quiser. E aqui eu encerro o nosso Contando Sertão de hoje. Fiquei muito feliz de conhecer um pouco mais dos nossos apresentadores. Espero que vocês também tenham gostado. E na próxima semana eu venho com muito mais histórias para a gente conhecer e a gente vai continuar contando histórias do nosso sertão. Até o próximo programa.